Opa, meu nome é Reply. E hoje eu quero falar de Hitler. Eu sei, geralmente eu começo com uma piadinha, mas eu não quero brincar com esse tipo de coisa não. O que acontece é que eu sou uma artista frustrada. E eu acho que quase todo artista é, sempre tentando melhorar o próprio trabalho, estudando, não tendo o reconhecimento que acha que merece. E quando a gente pensa em artistas frustrados, a figura histórica que mais se destaca é Hitler. Sempre tem aquele cara na roda de amigos que diz: "Nossa, imagina se Hitler tivesse se tornado artista. O mundo seria muito diferente." E existe todo esse mito de que Hitler era um artista ruim. Então hoje, aqui com vocês, eu quero analisar algumas pinturas dele, pra gente descobrir se ele era realmente um artista tão péssimo quanto era como pessoa. Desculpa, eu não resisti. Mas pra analisar uma pintura, a gente precisa primeiro seguir alguns princípios. A gente vai olhar composição, pesos visuais, centros, eixos, equilíbrio, linhas, tensão dinâmica, relação figura e fundo e textura, forma e cor. Porque a gente tem que ser justo nessa vida. Até com pessoas que não foram justas com outras. E eu sei que parecem muitos aspectos, mas eu vou explicar cada uma conforme a gente analisa essas 4 pinturas dele, de momentos diferentes. Primeiro de tudo, a composição. A composição é como o artista distribui todos os outros elementos que eu falei. Pode parecer algo simples, mas é o que envolve todas as coisas que a gente vai analisar. Basicamente, se a composição é ruim, podemos chegar à conclusão que a pintura não é agradável aos olhos. E se ela tinha o intuito de ser agradável aos olhos, ela é ruim, porque ela falhou. Os pesos visuais na composição são o efeito óptico que produz uma figura maciça ou de cor intensa. São zonas carregadas na pintura que intuitivamente percebemos como fortes, cheias. É muito fácil detectar quando uma pintura possui pesos visuais, pois basta traçar uma cruz em seu centro, como se pode notar na figura de 1910 e na de 1913, que possuem pesos visuais, coisas que atraem o olhar e causam contraste. Em contrapartida, as de 1914 e de 1916 não operam nenhum destaque significativo e, portanto, falham nesse quesito. Os centros das pinturas são objetos de interesse. Diferente de pesos visuais que chamam a atenção intuitivamente, o centro é propositalmente a coisa mais memorável de um quadro. Embora dê para saber que o centro de 1910 seja um homem e de 1916 seja o tanque, vocês podem concordar que eles deixam a desejar como algo marcante ou facilmente distinguível? Os eixos são linhas imaginárias, como as que traçamos para observar os pesos visuais. Essas são feitas propositalmente ou não pelo artista, que se avalia o quão bem elas guiam o olhar para o objeto principal. Sinalizando os eixos, nota-se que apenas 2 dos 4 quadros foram funcionais nesse aspecto, enquanto os outros deixaram linhas dispersas. O equilíbrio é a sensação de estabilidade que uma pintura transmite. Mesmo que ela seja caótica em seus elementos, toda boa obra de arte possui um equilíbrio completo e delicado. Equilíbrio faz parte direta da composição e se trata de como os objetos são distribuídos, onde os pesos visuais se localizam para auxiliar a pintura. Os pesos visuais estão bem distribuídos em 1914 e em 1913, mas em 1910 e 1916 eles deixam muito a desejar de novo. E, portanto, são pinturas sem equilíbrio. As linhas são um aspecto do desenho para dar dinamismo, profundidade, e são relativamente bem construídas em 1913 e 1914. Já a tensão dinâmica são forças de movimento que são criadas em uma pintura, e elas dependem das proporções e ângulos e cores que contrastem. Nisso, nós buscamos opostos para entender melhor qual é a narrativa da pintura. A pintura que muitos devem ter observado e achado de 1913, por exemplo, não possui tensão dinâmica, nem de cores, nem de contrastes ou de formas. Tudo está lá, estático, quase morto. Nesse amarelo meio estranho. Para a relação figura-fundo, dá para citar Rudolf Arnhem, filósofo alemão que se especializou na análise de obras de arte e na chave para sua produção. Ele escreveu que toda obra de arte deve expressar algo. Isso é, em primeiro lugar, o conteúdo da obra deve ir além da apresentação dos objetos individuais que a conformam. Esses objetos individuais são os representativos dedontados, ou seja, aqueles que se identificam sem esforço. Também se conhecem como signos icônicos. Na Gioconda ou Mona Lisa, os signos icônicos são a figura da mulher e a paisagem atrás. Num quadro abstrato, um signo icônico pode ser um círculo colorido ou uma mancha sem forma específica. Para analisar uma pintura, é importante afastar-se o máximo possível para ver uma impressão pura do que é denotativo e do que é quantitativo. Quando em frente a uma obra de arte, a gente se agarra ao significado explícito e deixa de lado o significado implícito. Esse desafio consiste em descobrir o que conota a obra, o que quer dizer além do que ela mostra. A verdade é que esses quadros, eles não passam nenhum significado profundo em si.
Eles não dizem nada além do superficial. E a gente consegue perceber isso com facilidade, mesmo se afastando, ou se aproximando, ou analisando por muito tempo. E por último, como critério analítico, a gente tem a textura, a forma e a cor. A textura, a forma e a cor sozinhos não tem sentido nenhum, a não ser que eles sejam analisados com o contexto da composição. Cores vivas e luminosas geralmente lembram alegria, vivacidade, enquanto tons sóbrios, com poucos contrastes, podem transmitir opressão. A textura e a direção das pinceladas, além de orientarem o ponto focal, também podem passar a sensação de movimento, inquietude, calma, ordem, caos. Com todos esses elementos que eu disse, é possível analisar a composição. Com pinceladas chapeadas e sem formas na aquarela de 1910, a falta de personalidade ou perspectiva de 1914, a apatia dos personagens centrais em 1913 contrastando com cores vivas usadas em lugares sem destaque, sem qualquer motivo que senão a pura imitação sem personalidade, ou talvez a falta de um pensamento, habilidade ou tensão dinâmica de 1916, junto com tudo o que foi comentado previamente, me permitem afirmar que Hitler possuía muitos erros de principiante. E sabe o que é mais estranho nessas pinturas? E eu não tô falando desse erro grotesco de perspectiva na escadaria. É que elas são vazias de personalidade. Eu não sei se você já reparou, mas geralmente a arte de alguém, quando bem desenvolvida, grita sobre o caráter da pessoa. Deixa transparecer como ela enxerga o mundo em que ela vive. Michelangelo apaixonado pela anatomia masculina, mas suprimido pela sociedade. Van Gogh em sua mente atormentada. Matisse que vivia em uma França ensolarada e Turner que habitava um local inóspito e isolado pela neve e pela chuva. Essas pinturas feitas por Hitler poderiam, como se é dito em muitos registros, serem feitas por um arquiteto comum. E, inclusive, recomendaram que ele voltasse para o colégio para que ele seguisse o ramo de arquitetura, justamente pela falta de personalidade de seus desenhos. Uma das críticas mais famosas feitas à sua arte, que está na Wikipedia inclusive, diz: eles são prosaicos, totalmente desprovidos de ritmo, cor, sentimento ou imaginação espiritual. São esboços doloridos de um arquiteto de desenho preciso. Nada mais. Não é de admirar que os professores de Viena lhe disseram para ir para uma escola de arquitetura e abandonar a arte pura sem esperança. Bem, ele foi rejeitado 2 vezes pelo Instituto de Belas Artes de Viena, em 1907 e em 1908. Lá, de um abrigo para sem-tetos até artista informal, ele, como artista frustrado, começou a se interessar por política, e em sua criação de mitos, usou esse fracasso em sua vida para impulsionar sua trágica ascensão ao poder na Alemanha. Como Führer, ele protestou contra a arte moderna, chamando-a de produto degenerado de judeus e bolcheviques, uma ameaça à identidade nacional alemã. Não se sabe até hoje até que ponto foi conveniência do discurso e até que ponto se tratou de frustração, mas o que acontece é que ele era de fato um pintor desinteressado de sentimentos, expressão ou pessoas. O que importa aqui é que eu finalmente estou respondendo, com um embasamento teórico, algo que muitas pessoas sempre se questionam, e trazendo um fato curioso, que se você pinta com aquarela, você tem algo em comum com o homem marcado como o ser humano mais desprezível de todos os tempos. Yay! Ai ai, se meu servidor for atacado por nazistas de novo, eu juro que eu surto. De qualquer forma, o link tá no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por todo o apoio até aqui. Por favor, se inscreva se você gostou do vídeo, ou comente, ou dê um suporte, porque isso ajuda o canal a continuar e me estimula a trazer mais vídeos interessantes como esse. Eu agradeço do fundo do coração todo o apoio que eu tenho recebido tanto dos membros, quanto da comunidade que sempre comenta e tá aqui nas primeiras horas que eu lanço o vídeo. E eu só queria agradecer pelo apoio nesse mês. Vocês fazem com que eu não seja uma artista frustrada. E bem, te vejo no próximo vídeo? Até mais!